Samara. Pai, em nome do Senhor Jesus, tua filha se preparou, tua filha sonhou nesse momento, ó Pai. Agora eu preparar, ó Pai, o Senhor usando mesmo para falar em nossos corações, para trazer vida sobre nós, ó Deus. Eu te peço em nome do Senhor Jesus que nossa mente, nossos corações possam estar atentos ao Senhor, a tudo aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Queria convidar vocês a verem a Bíblia lá em Mateus capítulo 7, versículo 24. Amém? Tá bom. Quem ouve minhas palavras e as pratica é tão sábio como uma pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações, e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre uma rocha firme. Mas quem ouve meu ensino e não o pratica é tão tolo como uma pessoa que constrói sua casa sobre areia. Quando vierem as chuvas e as inundações, e os ventos castigarem a casa, ela cairá com um grande estrondo. Então, nesse texto, a gente pode ter a interpretação de que são duas pessoas totalmente diferentes que construíram uma casa longe uma da outra. Uma construiu numa região que é totalmente de um terreno arenoso e a outra construiu a casa que era num terreno gostoso. Mas essa interpretação está errada? Não está. Mas se a gente for ler lá no texto de Lucas 6, a gente tem uma interpretação melhor, a gente tem uma explicação melhor do que Jesus queria dizer. Então vamos abrir lá essa Bíblia de novo, em Lucas 6, versículo 46. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei como é aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Ele é como uma pessoa que está construindo uma casa, que cava fundo e coloca os alicerces em rocha firme. Quando a água das enchentes sobe e bate contra essa casa, ela permanece firme, pois foi bem construída. Mas quem ouve e não obedece é como uma pessoa que constrói uma casa sobre o chão, sem alicerces. Quando a água bater nessa casa, ela cairá, deixando uma pilha de ruínas. Irmãos, antes da gente continuar, eu queria fazer um convite a vocês, para que vocês fizessem uma reflexão e uma autoavaliação de si mesmos. Se de fato a vida cristã que a gente tem andado, a vida que Cristo nos convidou a viver, se é essa mesma a vida que nós estamos vivendo. Então, não minta para você mesmo. Seja honesto e reflita mesmo sobre essa palavra, para que de fato venha a ocorrer uma transformação nas nossas vidas, amém? Então, nesse texto a gente entende que aquela primeira pessoa, ela construiu a casa sobre a rocha, mas não era a rocha de uma pedra gigante, era a rocha porque lá no Oriente Médio é basicamente tudo deserto. Então o pessoal tinha que cavar até achar um solo rochoso de fato. E ali eles fundamentavam a casa deles, ali eles faziam o alicerce deles. E a outra pessoa, a pessoa imprudente, é aquela pessoa que não preparava o terreno nenhum. Ela não cavava, enfim, não se preocupava em fazer um alicerce firme. E aí ela construía sobre areia mesmo. E aí quando vinha as chuvas, quando vinha as tempestades, aquela casa caía. E quando a casa da pessoa prudente
continuava firme. O que essa mensagem quer dizer para nós, irmãos? Quer dizer que aquela pessoa, que a pessoa prudente que cavou fundo e construiu a casa sobre o terreno rochoso, significa que foi aquela pessoa que fundamentou a vida dela em Cristo. Fundamentar a nossa vida, irmãos, nós basearmos a nossa vida em Cristo, nos ensinamentos que Cristo nos deixou. Aqui no texto fala, né, que a pessoa prudente é como aquela que ouve as palavras do Senhor e que as pratica. Então, fundamentar a nossa vida no Senhor, fundamentar a nossa vida em Cristo, é a gente ouvir a palavra do Senhor e praticar. Resumindo, basear a nossa vida na palavra do Senhor, basear a nossa vida, fundamentar a nossa vida em Cristo. E aquela pessoa que, enfim, a pessoa imprudente, ela na verdade é aquela pessoa que talvez, né, trazendo aqui para os termos atuais, aquela pessoa que vem para os cultos, vai para a célula, participa dos eventos da igreja, mas entra num ouvido e sai no outro. Ou talvez aquela pessoa, aquele crente Raimundo, né, um pé na igreja e outro no mundo. Talvez seja aquela pessoa que se chateia por qualquer coisa dentro da igreja. Talvez seja aquela pessoa que gosta de uma fofoquinha, gosta de uma intriga, está dentro da igreja, está todos os domingos aqui escutando a palavra, está dentro da célula escutando a palavra, fazendo parte da comunhão com o corpo de Cristo, mas adora fazer uma fofoca dentro do corpo de Cristo. Talvez seja aquela pessoa que não carrega o testemunho cristão de fato, que está aqui no domingo, ela é toda certinha, ela levanta a mão na hora de adorar o Senhor e fala em línguas, mas quando chega lá fora, ela vacila e não demonstra um testemunho cristão de fato. E, enfim, em resumo, o crente, a pessoa prudente, ela é um crente raso, ela é um crente superficial, só pelas aparências. E, enfim, de fato, é muito preocupante a gente se encontrar nessa situação. Porque assim como a palavra acabou de nos dizer, quando vem as tempestades, quando vem as enchentes, a água sobe e bate naquela casa, essa casa vai desmoronar. Quantas vezes a gente já não viu pessoas que, enfim, que se diziam crentes, se diziam firmes, mas quando chegou uma enfermidade, ela vai se afastar dos caminhos do Senhor. Quando enfim, uma chateação dentro da igreja, ela vai e se afasta dos caminhos do Senhor. Enfim, as coisas ao redor dela não vão a favor da vontade dela, ela vai e se afasta dos caminhos do Senhor. Ou até mesmo o desemprego, problemas financeiros, quando nós não temos o nosso fundamento firmado em Jesus, a gente desmorona mesmo, a gente se afasta mesmo. Então, queria convidar os irmãos a fazer essa reflexão. Poxa, será que de fato eu sou essa pessoa prudente que fundamentou a minha vida no Senhor? Ou eu sou a pessoa imprudente que é um crente raso, que só está aqui aos domingos, que está indo para as células, mas eu não tenho uma vida com o Senhor? A gente, nós jovens, acabamos de ir para Campo Dentro. Será que foi só mais uma Campo Dentro? Espero que não, né? Eu acho que tem alguns anos que eu vou usar Campo Dentro. Né? Será que vai ser só mais um Campo Dentro que eu vou? Que vai passar uma semana, 2 semanas e eu já vou esquecer tudo que já foi ministrado ali? Ou será que foi uma palavra que foi plantada no meu coração e não vai frutificar? E eu creio que assim como vai frutificar em mim, vai frutificar em vocês. Mas não depende mais dos ministradores, não depende mais do Dantas, da Eliana, não depende de mim, depende de vocês. O que vocês vão fazer com a palavra que foi ministrada lá? Vocês vão deixar esmorecer? Vocês vão deixar cair no esquecimento? A unção que vocês receberam hoje de manhã, ontem à noite, vocês vão deixar passar? É uma reflexão que a gente tem que fazer mesmo. Porque a gente tem que olhar para a nossa vida e pensar onde está meu alicerce.
rochoso, que mesmo perante as adversidades, que mesmo perante as lutas, que mesmo perante as dificuldades eu vou permanecer firme na presença do Senhor, ou se eu estou firmada no solo arenoso, onde qualquer problema que aparecer, qualquer luta que eu enfrentar, eu vou descontar no Senhor. Sabe, é um problema que, enfim, eu enfrento muito, tenho que parar com isso. Eu creio que, não creio, né? Creio uma palavra, nossa, acho que, mas eu acho que muita gente passa por isso também. Que é quando vem uma luta, quando vem uma adversidade, ou eu, enfim, pequei, fiz alguma besteira muito grande, a minha primeira reação é me afastar do Senhor. A minha primeira reação. Porque eu sinto que eu não sou merecedora daquele amor, eu sinto que eu não sou merecedora, de fato, de estar ali no meio dos irmãos, de estar ali em comunhão com Cristo. Mas aí, opa, peraí. Foi para isso que Jesus morreu na cruz? Que a partir do momento em que eu erro, que eu peco, eu me afasto dele e o sacrifício dele foi em vão? Será que o sacrifício dele são só para as pessoas que são perfeitas? Claro que não. Eu erro pra caramba. Nós, como corpo, erramos muito. E o Senhor sempre se mostra disponível para nos perdoar e para nos trazer de volta. Só depende de nós. Então, que a gente venha, de fato, estabelecer o nosso fundamento, o fundamento da nossa vida no Senhor, em Jesus. Sabe? Que não venha ser algo momentâneo, que não venha ser, agora está muito bom, eu estou recebendo muito de Deus, agora o fogo está vindo, eu acabei de trocar para dentro, eu estou cheio do Espírito Santo, mas aí vem a primeira luta, aí vem a primeira dificuldade, vem a primeira adversidade, a gente tende a se afastar. E declara mesmo, vai declarar o meu fundamento está em Cristo. Independente das lutas que vierem, independente dos problemas que vierem, eu estou firmado em Cristo. Tem uma coisa que a gente fala muito aqui na igreja, né? Quando acontece alguma briga, enfim, uma intriga entre pessoas, a pessoa fala, não, eu vou sair dessa igreja porque fulaninho está lá, e aí, enfim, a pessoa quer colocar a culpa da intriga com essa pessoa em Deus. Eu falo, cara, Deus não tem culpa da sua intriga, Deus não tem culpa da sua briga, Deus não tem culpa do erro da outra pessoa. E da mesma forma, Deus não tem culpa do seu erro, para com essa pessoa. Então, para que descontar no Senhor algo que foi culpa nossa, algo que foi culpa da outra pessoa? Se a pessoa errou com a gente, como crentes maduros, crentes firmados no Senhor, fundamentados no Senhor, a gente vai lá e fala, então, você me chateou nisso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí outra pessoa, como também é firmada no Senhor, vai falar, me perdoa, irmão. Aí você vai falar, eu te perdoo, irmão. E acabou. Sem problema nenhum, não precisou ninguém sair da igreja, não precisou ninguém fazer fofoca. E se encerrou. Uma pessoa, um crente que é firmado no Senhor, ele está sempre atento às armadilhas do diabo. Enquanto o crente que não está firmado no Senhor, não foi necessário na rocha firme, ele não percebe as adversidades, ou não percebe as armadilhas do diabo, e ele acaba caindo. A gente vê, por exemplo, é que eu sou jovem ainda, eu vou dar exemplo de jovens, mas um jovem que acabou de se converter, ele ainda está construindo o seu fundamento, ele ainda está entendendo qual que é o propósito dele, ele ainda está entendendo o que é o amor de Deus, por que Jesus morreu na cruz por ele. Então, ele ainda é muito imaturo. Ele não percebe, por exemplo, que uma amizade errada, uma amizade secular, vai ser uma armadilha para afastar ele da presença do Senhor. Às vezes ele não vai perceber que um filme, uma série, vai ser algo que vai afastar ele da presença do Senhor. Mas aí a gente tem o crente que é alicerçado na fé. Ele já consegue perceber, ele já consegue analisar as coisas que vão edificar e as coisas que não vão edificar. Opa, peraí, essa pessoa falou, sabe, não foi legal isso que a pessoa falou. A pessoa, enfim, fala muito palavrão, ou está sempre debochando da
da fé cristã, está sempre debochando de Jesus, está sempre debochando de crente, não vai ser uma amizade legal para se ter, não é? Mas nós, como somos crentes firmados na palavra, nós conseguimos discernir e nós conseguimos perceber que essa é uma armadilha do diabo. No versículo 46 de Lucas, que a gente acabou de ler, vai falar justamente disso, de um crente que é raso, de um crente que é superficial, vive de aparência, porque ela naquele texto fala o quê? Por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu falo? Quantos de nós somos reflexo desse versículo? A gente vem para cá para os cultos, a gente vem para cá nas células, a gente canta, a gente adora, mas é sempre da boca para fora. Quantos de nós não somos reflexos disso? E chega na hora da palavra, em vez da gente absorver aquilo para a nossa vida e tentar praticar aquela palavra durante a semana, tentar refletir sobre aquela palavra durante aquela semana, ir para a célula e compartilhar aquilo que você aprendeu no culto, você chegar no seu quarto, fechar a porta, ter o seu momento ali com Deus. A gente simplesmente vem aqui, senta, passa uma mosca que a gente está olhando, chega uma notificação no celular e a gente está vendo. Isso é reflexo de um crente raso. É reflexo de uma pessoa que fundamentou a sua casa no solo arenoso. Então, irmãos, que a gente venha de fato fazer essa reflexão, que a gente venha fazer essa autoavaliação em nós. Então, o que nos leva a não fundamentar a nossa vida no Senhor. Quando a gente fala em fundamentar a nossa vida no Senhor, a gente está falando em colocar a nossa dependência nele. Por que, Samara? Porque quando a gente não fundamenta a nossa vida no Senhor, a gente está confiando muito nos nossos conhecimentos. A gente está confiando muito na nossa própria inteligência, na nossa própria sabedoria. E quando a gente decide alicerçar a nossa casa no Senhor, a nossa casa no solo firme, né, a nossa vida em Cristo, a gente está falando para o Senhor que tudo que Ele falou, que todos os ensinamentos que Ele deixou, a gente vai seguir. Aquilo que Ele nos ensinou, lá do primeiro capítulo da Bíblia, do primeiro versículo da Bíblia até o último, a gente vai usar de manual para a nossa vida. É isso que a gente está falando. Quando o Senhor fala que o homem prudente é aquele que ouve os ensinamentos e pratica, é isso. A gente pegar a Bíblia e basear a nossa vida nela. E muitas vezes acontece da gente querer escolher os versículos, né, os ensinamentos, os textos que a gente quer seguir. Mas não é assim que funciona. Quer ver um exemplo? Quando a gente está na célula, já aconteceu algumas vezes comigo. A gente está na célula e aí a gente fala naquele texto de Mateus, né? Não, porque Jesus falou que o segundo mandamento mais importante é amar o próximo como a ti mesmo. Aí eu falei e falo assim: não, Samara, é muito difícil. Samara, é impossível. Não dá, não vou fazer. Eu falei, cara, não está escrito que é fácil. Está escrito que é para a gente fazer. É um mandamento. É o segundo mandamento mais importante, segundo o próprio Jesus. Quem que é você para decidir se vai cumprir ou não? Sabe, é o reflexo de uma vida que não está fundamentada no Senhor. Quantos outros ensinamentos que Jesus deixou, quantas outras palavras, enfim, que os apóstolos, que os profetas deixaram para nós, a gente escolhe quais a gente quer escolher. Não, esse aqui está de acordo com a minha vontade, esse aqui eu vou fazer. Não, esse aqui é muito difícil, eu não vou fazer. Isso é uma atitude de pessoas que, enfim, não são alicerçadas no Senhor. E quando chegar aquela adversidade, quando chegar aquele problema, o primeiro impulso dela vai ser se afastar. O primeiro impulso dela vai ser culpar a Deus. O primeiro impulso dela vai ser culpar a liderança, vai ser culpar a igreja, vai ser culpar, enfim, o governo e todo mundo menos
que a gente confia muito. Eu inclusive. Não estou falando essa palavra, pregando aqui, para apontar dedo para ninguém. Eu também fui muito ministrada no Espírito Santo por essa palavra. O nosso problema é que a gente confia muito em nós mesmos. A gente confia muito nos nossos próprios entendimentos, nos nossos próprios ensinamentos. A gente confia muito em nós e esquece de tudo aquilo, de todos os ensinamentos que Jesus deixou para nós. Então a gente pode só falar, ai Samara, mas esse texto não se aplica a mim. Eu sou um crente de verdade, eu venho aqui todos os domingos, eu não falto nenhum culto, eu não falto nenhuma célula. Tá, encontro com Deus, eu estou lá trabalhando. Tá, campa dentro, eu estou lá inscrito. Enfim, diversos outros eventos, conferência, reunião na igreja, vigília, eu estou lá em todos. Isso é reflexo de uma pessoa fundamentada no Senhor? Não necessariamente. Quem vai dizer isso é o Espírito Santo e você mesmo. Você pode fazer essa autoavaliação e pensar, quando vem a adversidade, quando vem a dificuldade, o que é que eu faço? Será que o meu impulso é correr para o Senhor, buscar ajuda no Senhor, buscar a cura, buscar a libertação, buscar o perdão no Senhor? Ou é me afastar de tudo aquilo que o Senhor deixou para mim? De toda a família que o Senhor deixou para mim, de todos os ensinamentos? A gente tem que fazer essa avaliação em nós. Então, muitas vezes a gente é muito independente do Senhor. Muitas vezes a gente brinca de ser crente. Muitas vezes a gente seleciona, né, como eu falei, os ensinamentos que a gente quer seguir. A gente passa dias, a gente passa semanas, talvez até meses, sem nem pegar na Bíblia. Isso, de fato, é a atitude de um cristão que fundamentou a sua vida no Senhor? Não é. Então a gente tem que olhar para nós mesmos, olhar para Jesus e para o sacrifício dele na cruz, olhar para tudo aquilo que Deus deixou para nós escrito e falar, é aqui que a minha vida vai estar. É nisso aqui que eu vou basear a minha vida. A gente não pode, irmãos, depender dos nossos conhecimentos. A gente não pode depender daquilo que a gente aprendeu na vida, daquilo que os nossos pais nos ensinaram, daquilo que, enfim, está nos livros da escola, está na internet. A gente não pode depender disso, porque o conhecimento humano ele é falho. Mas aquilo que vem dos céus é perfeito. O último texto para nós encerrarmos, eu queria convidar vocês a abrir a Bíblia em Provérbios 3, no versículo 5. Versículo 5 ao 7. Provérbios capítulo 3, versículo 5. Confie no Senhor de todo o coração. Não dependa de seu próprio entendimento. Busque a vontade dele em tudo o que fizer, e ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Não se impressione com sua própria sabedoria. Tema ao Senhor e se afaste do mal. No fim das contas, irmãos, fundamentar a nossa vida em Cristo é deixar de lado o nosso eu, é deixar de lado a nossa própria sabedoria e pôr as nossas confianças na palavra e seguir aquilo que Deus deixou para nós. É basear a nossa vida inteira, todas as áreas, em Jesus. Queria convidar vocês a se levantarem e, enfim, eu vou falar um negócio aqui, mas eu espero muito que ninguém fique chateado comigo. Lá em Apocalipse 3, versículo 15, 16, vai falar que ou você é quente ou você é frio. O morno Deus vomita. Traduzindo para o contexto de hoje, se você é um crente escatavão, se você é um crente que só está aqui nos domingos, se você é um crente que só é crente nas quartas-feiras, na hora da célula, você está perdendo seu tempo. Você está perdendo seu tempo. Porque lá no dia do juízo final,
no dia que nós formos nos encontrar com o Senhor, você vai ser rejeitado. Porque de que adianta você vir para cá todos os cultos, você vir para cá prestar atenção na palavra, você vir para a célula e fazer toda aquela rotina da célula de quebra-gelo, louvor, palavra, oferta. De que adianta se você não está aplicando isso para a sua vida? De que adianta a gente ter essa rotina cristã, essa rotina crente, se dentro do nosso quarto, dentro da nossa casa, a gente não tem o hábito, a gente não tem a rotina de fato de cristão, de ter momento de comunhão com o Senhor? De que adianta a gente vir para cá para os cultos? De que adianta a gente fazer parte de uma célula? Se quando a gente está na escola, se quando a gente está no trabalho, se quando, enfim, a gente está num ambiente fora da igreja, na primeira oportunidade de pecar a gente vai. Na primeira oportunidade de fazer uma fofoca, de falar mal do irmão, a gente vai. Na primeira oportunidade de fazer parte de uma conversa errada, a gente vai. A gente tem que ter esse entendimento do que é fundamentar a nossa vida em Jesus e do que é fundamentar a nossa vida, enfim, no sol glorioso. A gente precisa, como cristãos, fundamentar a nossa vida no Senhor, basear a nossa vida inteiramente em Jesus, porque senão, de que adianta a gente vir para cá? De que adianta a gente gastar nosso dinheiro indo para cá dentro, indo para encontro com Deus, se a gente não está aplicando isso na nossa vida? Lá foram ministradas palavras lindas, lindas, foi derramada uma unção tremenda sobre nós. Mas o que a gente vai fazer com isso? A gente vai deixar passar? A gente vai deixar cair no esquecimento? Ou a gente vai usar para que a presença do Senhor venha a ser alcançada por Deus? Será que a gente vai usar esse conhecimento, essa unção que a gente recebeu para fazer a nossa célula crescer, para fazer a nossa célula multiplicar? Ou a gente vai deixar cair no esquecimento? De novo. Irmãos, se você foi confrontado por essa palavra de alguma forma, eu queria convidar você a ouvir essa canção foi ministrada lá na Copa dentro. Se você foi confrontado de alguma forma, enquanto essa música toca, eu queria convidar você a dar um passo de fé e vir aqui na frente. Não precisa ter vergonha, irmão. Todos nós erramos, todos nós pecamos. Ninguém aqui é super santo, que nunca errou na vida, que nunca pecou na vida. Eu queria convidar você a dar um passo de fé e vir aqui para frente para ser orado. E nós vamos orar por você. E você que conhece essa música, eu queria convidar você a declarar de fato essa canção. Declarar aquilo que essa canção fala, não somente da boca para fora, mas que sim seja a canção da nossa vida, a oração da nossa vida.
fato venha haver transformação, que de fato venha haver uma mudança de mente, uma mudança de atitude, que não venha só mais um culto, que não venha só mais uma palavra ministrada, mas que venha ser de fato um ponto de virada, uma chave virada na sua vida, em nome de Jesus. Somente em Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.